Bom dia a todos. Nós tenhamos uma manhã tranquila de reflexão e meditação, onde para as nossas conversas nós utilizamos a obra O Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, para que a gente consiga aí encontrar algumas pistas, alguns caminhos na nossa reflexão, consequentemente irmos equacionando aí as nossas dúvidas e necessidades. Hoje, na sequência do estudo, do trabalho da Joana, alguma coisa nós já colocamos na prece, nós vamos falar um pouco sobre os sofrimentos. E, como nós sempre brincamos, vamos falar na teoria, porque ninguém sofre, ninguém nesse mundo sofre, não tem sofrimento para lado nenhum, Então a gente vai conversar um pouco na teoria. Mas deixando aí a nossa brincadeira de lado, vamos lembrar então o que propõe a nossa querida Joana de Ângeles quando ela fala do sofrimento. A primeira coisa em relação ao sofrimento é o posicionamento que nós tomamos em relação a ele ou em relação à própria vida. Nós geralmente temos para com o sofrimento uma visão extremamente pesarosa, extremamente constrangedora. E nós não entendemos nem aqueles sofrimentos que são ocorrências naturais, aqueles que acontecem por conta das dificuldades do próprio corpo, da transição, da idade, do andar da nossa própria existência na Terra. Nem esses a gente aceita, as ocorrências naturais que nós vamos enfrentando. Quanto mais os sofrimentos morais, que são os que mais nos acicatam, que são os que mais nos afligem, nos trazem realmente pesares. Uma das grandes problemáticas em relação ao sofrimento é o outro também, quando a gente acha que vai poder resolver o problema dos outros. Então são criaturas neste mundo precisando resolver os problemas próprios, das suas próprias dificuldades, nos seus sentimentos, querendo resolver o problema dos outros, querendo mudar os outros. Se isso fosse possível, o mundo seria completamente diferente do que é. Não existe, pelo menos dentro da lógica e da ótica da lógica, mãe e pai que não quer ver o filho bem e o filho equilibrado, moralizado, tendo um caminho bom. E nem por isso essas prerrogativas são atendidas. Cada um é o que é, e frustrando muitas vezes todas as expectativas que você deposita sobre a outra pessoa, pode ser filho ou não, a pessoa age como ela entende que deve agir. E a gente sofre com isso, sofre com o comportamento, sofre com o sentimento do outro. E é só que essa realidade não nos pertence, a realidade da outra pessoa não nos pertence. Mas o sofrimento tem muitas facetas. Então a Joana diz assim, que os sofrimentos são ocorrências naturais do processo evolutivo, constituindo desafios às resistências dos seres. Nas faixas primárias, nas quais predominam os instintos e sensações, eles se manifestam em formas de agressivas dores físicas, em razão da ausência da percepção emocional para decodificá-los e atingir as áreas mais nobres do cérebro, igualmente limitado. Então o sofrimento ele é considerado pelos espíritos como desafios. E nós só sofremos porque não temos um entendimento emocional suficiente para compreendê-lo. Então, uma das primeiras coisas que nos expõem aos sofrimentos são as nossas imperfeições. Como nós somos imperfeitos, é muito próprio, muito natural que a gente experimente desconfortos que, na verdade, não são tão como nós imaginamos. A gente interpreta o sofrimento de uma maneira, muitas vezes, maior do que ele é e diferente do que ele é, não o compreendendo. Quando nós não compreendemos uma coisa, nós acabamos sofrendo duplamente. Sofremos pela dificuldade em si do problema e sofremos porque não aceitamos o problema, porque não aceitamos aquela ocorrência, como se nós entendêssemos que aquilo não devia estar acontecendo conosco. Mas como nós sabemos que Deus é justo e bom, segundo nos asseverou Jesus, então toda a ocorrência da nossa vida, ela está planificada para o nosso crescimento. Sejam elas ocorrências naturais, sejam elas ocorrências consequentes das nossas imperfeições, dos nossos atos negativos, ou desafios naturais da vida de crescimento. A vida, ela nos coloca em determinadas situações para a gente poder crescer, para que aquele desafio faça, ao lidar com ele, a gente consiga crescer também, desenvolver habilidades. Se nós não fôssemos desafiados, nós estávamos lá atrás ainda no processo evolutivo, não teríamos o que a gente tem hoje.
nem tecnologicamente, nem emocionalmente, espiritualmente, nós não seríamos o que nós somos se não fossem os desafios que a vida propõe, né? Os desafios naturais que a vida vai propondo, de superação, onde a gente vai testando a nossa inteligência e desenvolvendo o nosso sentimento. Então nós somos testados constantemente, né? Então nós somos colocados, por exemplo, nesse mundo que nós nos encontramos, que é um mundo de provas e expiações, em contato com muitos desafios. Muitos desafios. Toda a nossa vida é um grande desafio. A vida em família é um desafio. A vida nas nossas relações de amizade é um grande desafio. A vida nas nossas relações com o trabalho é um desafio. Em relação à luta com a nossa compreensão e entendimento com a nossa saúde, é um desafio. Então são várias etapas de desafios que vão acontecendo na existência para a gente poder crescer espiritualmente. É no contato com esses desafios e na lição que a gente tira dele que nós crescemos. Nós podemos crescer ou não. Se eu sofro uma contrariedade e essa contrariedade só me deixa pesares, não me permite retirar nenhuma lição daquilo que eu vivi, então o que acontece? Eu não progredi naquele sentido. E a vida vai me trazer uma outra ocorrência com a mesma intensidade para que eu consiga entender aquela lição que eu não entendi naquele momento. Por isso que nós precisamos aproveitar cada minuto, cada momento, cada ocorrência da nossa vida para aprender o que a vida está querendo nos ensinar. Porque os desafios servem para isso, né? Eles colocam a gente em contato com aquilo que a gente precisa, principalmente com aquilo que tem a ver com a nossa imperfeição. Então a vida nos coloca em contato e a gente vai ter que tirar dali uma lição, vai ter que tirar dali um entendimento. Se nós não tirarmos esse entendimento, as provas se repetem indefinidamente até que aquela lição se fixe na nossa alma. Por isso é que os Espíritos Amigos dizem, né? Não adianta a gente tentar afastar as pessoas complicadas da nossa vida, aqueles que nos trazem algum dissabor, porque outros aparecerão. O Chico falava sempre assim, né? Se você coloca um peixe podre numa lata de lixo, vai encher de mosca ali, vai já juntar um monte de moscas. Se eu pegar um spray de veneno e passar naquele lixo, aquelas moscas vão morrer. Mas se eu não tirar o peixe de lá, o que é que vai acontecer? Outras virão. Então não adianta, não é por aí. A gente precisa tirar o peixe podre de dentro, ou seja, mudar o sentimento que está atraindo aquela experiência que a gente está passando, né? Então se a gente não resolve, não aprende a lição que a vida está tentando nos ensinar, outras ocorrências semelhantes vão nos acontecer. Porque nós precisamos educar o sentimento, evoluir o sentimento. É para isso que a gente veio à Terra, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos educarmos espiritualmente. Então os desafios da vida são para isso. Então naquilo que a gente enxerga uma grande contrariedade, um grande constrangimento, está ali o pedido da nossa vida para que a gente aprenda uma lição. Cada um de nós viemos à Terra com uma planificação em relação ao seu aprendizado e ao seu crescimento. Então nós vamos ser colocados em contato com aquilo que a gente precisa. Nada que nos acontece, ou ocorrência alguma, é o acaso. Por que isso tinha que acontecer comigo? Como se eu fui azarado, né? Eu fui azarado, como que isso tinha, justo comigo? Pois é, porque era para acontecer comigo. Aquela experiência era para mim, não era para o outro. O outro tem as dele, né? Ou então a pessoa fala assim, só acontece comigo. Engano seu. Acontece com todo mundo. Só que com cada um acontece de uma maneira. Cada pessoa tem o seu desafio de acordo com as necessidades dos seus sentimentos. Com aquilo que ela precisa mudar onde? No seu sentimento. Então, se eu tenho uma ferida na alma para tratar, as ocorrências da vida vão ser em relação àquela ferida que eu preciso tratar, né? Então, se eu tenho uma ferida aberta em relação a ser uma pessoa melindrosa, e eu trago feridas abertas por melindres do passado, porque sou uma pessoa muito suscetível, isso significa que o meu nível de orgulho está muito elevado, porque eu acredito que eu não posso ser ferido. Eu me recordo uma vez que eu estava lamentando uma situação lá comigo mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Ninguém lamenta consigo mesmo, viu? Você está lamentando consigo mesmo, tem uma nuvem de testemunhas do lado te ouvindo. A gente afiniza com pessoas do outro lado da vida que pensam da mesma maneira que a gente. E eles vêm alimentar aquela ideia em nós. Se a gente fizer uma postura de coitadinho, a gente vai encontrar um monte de coitadinho do outro lado que vem ali também. Isso mesmo.
a vida é uma porcaria, olha, está vendo? Olha o que fizeram com você, fizeram comigo também, e tal. A gente vai encontrar afinidades no mundo espiritual para aquele pensamento, para aquele sentimento. Então estava lá eu com as minhas lamentações, né, acreditando sozinho. Depois de lamentar um pouco, Maria Dolores, a benfeitora, ela se apresentou para mim e disse assim: o que você está lamentando? Eu disse: se a senhora estava me ouvindo, a senhora sabe o que aconteceu comigo, né? Aí ela disse, ela só me fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci: por que que você acha que não pode ser ferido? E foi embora. Deixou eu com a batatinha quente na mão, né, sem saber onde que eu colocava ela, para tentar. Aí que só me restou soprar, né? Vou soprar essa batatinha e vou esfriar ela, porque é verdade. Por que eu acho que eu não posso ser ferido? Eu não posso ferir os outros, isso sim. Eu não devo ferir ninguém, porque quando eu firo alguém, eu estou angariando débitos emocionais para mim. Eu estou fixando na minha natureza débitos gravíssimos em relação ao dever de amar o meu próximo. Na lição ensinada por Jesus, estou ferindo o princípio básico da relação humana trazida por Jesus. Faça ao teu semelhante o que você gostaria que te fosse feito. Um princípio supremo de relação humana trazido por Jesus. A gente pode até ser ferido pelos outros, mas jamais deve ferir ninguém. Eu ser ferido não tem problema. Então, pronto, acabou. Acabou minha birra, acabou minha lamentação. Né? Então, enxuga os olhos e segue. Pode chorar, não tem problema. Se alguém te fere, pode chorar. Vai lá, chora escondido. Pede a Deus forças para superar aquela mágoa, aquele ressentimento. Não vai usar a prece para reclamar do outro. O senhor viu, senhor, o que a Maria fez para mim? Isso é coisa que se faça? Essa prece Deus não escuta. Não adianta reclamar para Deus do outro. Nem da própria vida também. E senhor, está vendo? De novo comigo. Como assim? Tudo acontece comigo também. Não funciona. Pede prece, na prece, para superar aquele problema. Senhor, eu me magoei. O senhor me ajuda a retirar essa mágoa do coração? Ele ajuda. O Senhor me dá força para superar essa dificuldade que eu tenho com o meu semelhante? Ele ajuda. Então reclamar do outro, reclamar da vida, isso não funciona. Essas preces não têm efeito. Aí a gente supera aquele sentimento e prossegue. Prossegue. A lição é uma grande lição. Ninguém é ferido por acaso. A gente só é ferido porque é suscetível. Porque as almas boas não são feridas. Os outros querem feri-las, mas elas não se sentem feridas. Ué, você pode tentar machucar alguém. Se ele não é suscetível de ser machucado, você não consegue fazer isso. Você pode destratá-lo, você pode falar o que você quiser, você pode denegri-lo, você pode falar mal dele, você pode... Se ele estiver em paz consigo mesmo, se for um espírito de sentimento superior, ele vai te olhar com profunda misericórdia, com profunda compaixão e vai sentir. Aí vai um doente, que precisa machucar os outros para se sentir melhor. Não se sente ferido. Ele está preocupado com a doença do outro que está ferindo ele. Isso é o que Jesus fez por nós. Os Espíritos Venerandos dizem que Jesus foi o amor não amado. Ou seja, ele amou a humanidade. A humanidade não amou e não ama até hoje. Nós dizemos que amamos Jesus. Amamos nada. Ele falava assim: por que me chamais Senhor, mas não seguem os meus mandamentos? A gente chama ele de Senhor, mas não segue os mandamentos dele. Por que me chamais Mestre? Por que me chamais Senhor, mas não seguem os meus mandamentos? Se nós não seguimos os mandamentos dele, nós não amamos. A gente não perdoa, a gente não desculpa, a gente não tem paciência, a gente não faz para os outros o que a gente gostaria que fosse feito para nós. Então nós estamos distante ainda de manifestar os sentimentos que ele nos ensinou. Então, nós não temos para com ele o amor que ele teve para conosco. Mas ele nos preocupou com isso. Não consta da mensagem dos evangelhos que Jesus tenha se arvorado contra quem quer que seja. E ainda na cruz, machucado, ferido, humilhado, escarnecido, ele pede perdão por nós. Porque essa é a postura que a gente tem que ter. Só que não é uma postura automática. Eu vou fazer assim, agora daqui para frente vai ser assim. Não, não vai ser assim. A gente vai continuar se ferindo, se magoando, sentindo raiva dos outros, ficando bravo, porque nós somos suscetíveis. Temos que diminuir ou eliminar essa suscetibilidade. E onde que a gente elimina ela? Desenvolvendo sentimentos novos. Alguma coisa tem que ocupar o lugar do antigo, senão o sentimento antigo permanece lá e o outro fica como proposta. Segunda-feira eu vou acordar uma pessoa boa. Né? Tem bom para muita coisa, né? Depende de bom para quê. Então, na segunda-feira eu vou acordar uma pessoa boa. Tá bom. Como proposta, tá ótimo. Agora, só porque eu quero vou acordar uma pessoa boa segunda-feira? Não, eu vou acordar do jeito que eu sou. Agora,
né? A partir de agora, desse instante, eu quero me tornar uma pessoa boa. Aí é diferente. Então aí eu começo a tomar providência para isso. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: fora da caridade não tem salvação. Não é salvação de um lugar que a gente vai, não. Salvar-se de si mesmo, né? Das imperfeições que fazem a gente acumular débitos e dores para o caminho. Então nós temos que trabalhar o bem, mudar o pensamento, passar a enxergar as pessoas e as coisas com um olhar diferente, trabalhando no bem. A prática do bem, não estou dizendo na teoria, não é desejar o bem para os outros apenas, é fazer o bem. A gente olha lá na televisão e vê reportagens de crianças passando fome, de gente sofrendo, e a gente chora do lado de cá, olhando a tela da televisão, mas não sai disso, só chora, coitadinhos, né? E derrama lágrimas. Que bom, já é um começo, a gente está se sensibilizando, mas não pode parar aí. Dá uma olhada à tua volta, se aquela realidade não tem aqui em volta da gente mesmo. Tem. Né? Eu estou reclamando de uma menina que foi abusada sexualmente, estou reclamando de uma mãe que foi maltratada pelo marido, que sofreu um espancamento, de filhos que foram jogados na rua, como numa reportagem recente, os meninos, entrevistaram os menininhos usando crack na rua lá e tal, perguntaram: mas o que você está fazendo aqui? A mamãe botou a gente para fora. Mamãe botou a gente para fora e mandou a gente procurar um lugar para comer e para se virar. Ou seja, só que essa realidade pode estar aqui, do nosso lado, à nossa volta também. Né? O filho com necessidades que a gente não está enxergando, o marido, a esposa, precisando de uma palavra amiga, de um ombro amigo, o irmão, o amigo. Essa realidade, e as pessoas que sofrem nos bairros próximos da nossa casa ou um pouco mais distantes. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sobre os infortúnios ocultos. Aquele que a verdadeira generosidade sabe descobrir. Quando a gente sai do conforto da nossa vida e vai até aquele que precisa, vai até o necessitado, vai até o que sofre. Né? É um treinamento. A gente tem que treinar os sentimentos. Quando a gente treina os sentimentos, um sentimento nobre ocupa o lugar de um ruim. Aí sim a gente começa a se tornar bom. Aí quando algum desavisado chega e fala uma bobeira pra gente, a gente fala assim: você acha que eu vou ligar para uma coisa dessa? Aí você se lembra do coitadinho que você foi lá visitar, que vive numa miséria desgraçada, num sofrimento maldito. Você fala assim: eu vou reclamar de porque uma pessoa falou uma coisa, uma bobeira, falou um negócio que nem sabe o que está falando, eu vou me importar com isso? Não vou me importar nada. Aí, ou seja, se nós não tivermos parâmetros para podermos fazer análises das ocorrências que acontecem conosco, nós não vamos crescer, nós vamos permanecer como somos. Porque os parâmetros de julgamentos que a gente tem é o do nosso orgulho. Eu tenho que ser respeitado, eu tenho que ser bem tratado, eu tenho que ser eu, e assim pronto. Nosso egoísmo, nosso orgulho, nós temos como parâmetro isso. O sentimento velho, mofo, que nós temos dentro da alma. Esse sentimento que nós usamos como parâmetro para envelhecermos com uma realidade interior carcomida, cheia de perfurações de cupins, onde moram aranhas, onde moram bichos, que ficam por ali dentro do sentimento da gente, porque a gente não quer mudar. Aqueles velhos sentimentos que a gente traz do passado, né? Que nos tornam suscetíveis, melindrosos. Então, é esses sentimentos que a gente vai viver. Se a gente se alijar, né? Se nós tirarmos isso da alma e lançarmos fora, a gente vai se suavizar muito. Eu já ouvi gente dizer, depois de passar um tempo, né, de conhecer a pessoa e passar ali 10, 15 anos, a pessoa fala assim: nossa, como foi bom compreender coisas que eu não compreendia antes, parece que eu tirei uma tonelada das minhas costas. Hoje eu sou mais suave, hoje eu sou mais tranquilo. Exatamente. A gente vai tirando da alma esses pesares e vai se preocupando menos com o querer ser tratado como nós gostaríamos de ser tratados, para tratar os outros melhores. E tratar os outros melhores é o que nos faz bem, não é ser bem tratado. Porque a gente não é o que o outro pensa que a gente é. Nós não vamos sentir pelo sentimento dos outros, então nós temos que desenvolver sentimentos bons para ser bom e para sentir-se melhor. Não é ser bem tratado, não é ser bem cuidado, não é ter o que a gente quer. Isso não muda nada. Você pode ter uma casa confortável, pode ter uma vida maravilhosa, pode ter pessoas doces, afáveis do teu lado. Se você não estiver bem, nada disso tem valor. Tanto que em grande parte dos suicídios, as pessoas que se suicidam têm tudo.
tem uma vida boa, uma vida tranquila, tem amores, tem afetos. Isso não faz sentido nenhum, porque a pessoa vai embora como se ela fosse o mais miserável dos miseráveis. Ela abandona tudo e chega a dizer, às vezes em carta, né? Chega a dizer em carta assim, eu não sei porque eu me sinto como me sinto, mas a minha vida não tem sentido. E escreve e deixa e vai embora. É muito raro que alguém numa carta de suicídio, né, acuse os outros de alguma coisa. Muito raro. A pessoa geralmente fala de si mesma. Fala de não ter conseguido, pai, eu não consegui, mãe, eu não consegui, né? Eu não tive forças, muito obrigado pelo que você me fez. E nas cartas também, depois da morte, quando a gente recebe as cartas mediúnicas, eles falam a mesma coisa. Se eu tivesse te escutado, teve uma moça que ela disse na última psicografia aqui na casa, ela disse assim, mãe, se eu tivesse procurado o teu colo para chorar, para conversar com você, né? Ao invés de fazer isso, eu infelizmente cometi um ato infeliz. Então, ou seja, é a pessoa reclamando de si mesma, porque ela não tem do que reclamar depois. Porque o que nos leva à construção da vida ou à destruição dela é os sentimentos que a gente tem, não é o que a gente recebe de fora. Por isso que nós temos que reformar essa natureza. E essa natureza não se reforma com proposta apenas, mas com atitudes, com ações, né? Porque aí a gente começa a não depender mais do que vem de fora. A gente começa a viver pelo que nós temos por dentro, pela nossa natureza, pelo sentimento novo que a gente construiu. Então nós viemos à Terra para mudar o nosso sentimento, para alterar o nosso sentimento, carregado de imperfeições, que fazem com que a gente sofra, né? Já que o tema é o sofrimento. Grande parte do nosso sofrimento ele não existe, é a interpretação do nosso orgulho. Nós interpretamos as coisas de maneira negativa, mas não existe aquele sofrimento. Se nós tivéssemos sentimentos melhores, nós não estaríamos sofrendo, porque esse sofrimento não existe. É o nosso orgulho que faz isso, faz a gente interpretar aquilo como um sofrimento. Então vamos lá, o que a Joana nos propõe aqui. Desse modo, manifestam-se nas criaturas humanas nos vários aspectos, né, o sofrimento, físicos, morais, emocionais, espirituais. Quanto mais elevado o ser, tanto maior a sensibilidade de que é dotado, possuindo forças para transubstanciá-los e alterar-lhes o ciclo da dor, passando a ser metodologia de educação e iluminação. Para quem tem entendimento e melhorou o seu sentimento, o sofrimento é uma metodologia da dor para elevar o seu espírito. Então ele não entende aquele constrangimento como uma coisa ruim, mas como alguma coisa que ele precisa passar, e que tendo feito todo o esforço possível para resolver não foi possível, então ele se submete com resignação e sabe que aquilo vai trazer-lhe uma grande lição para o seu crescimento. Porque para aquilo que a gente não pode fazer nada, resta-nos um sentimento. Eu me lembro recentemente de Maria Dolores, numa palestra, nos ensinar uma lição. Ela disse assim, diante de alguma coisa que desmoronou na tua vida, você tem duas posturas. Chorar sobre os escombros, ou levantar-se, enxugar os olhos e prosseguir elevando o teu sentimento na resignação. Esses os dois caminhos. Ou a gente para, fica ali chorando diante dos escombros, né? E essa postura, ela vai manter a gente guindado àquele tipo de sofrimento, e ainda a gente reclama, será que Deus não tem dó de mim? Não, dó ele não tem não, Deus não tem dó da gente. Deus tem amor. E por amor, eu já disse isso antes, a gente conversa sobre isso, ele permite que a gente passe por aquela experiência dolorosa para educar o sentimento da gente. É um remédio amargo que cura alguma deficiência da alma que a gente trouxe, está implícito na nossa natureza, nós trouxemos lá do passado e que precisa ser resolvido. Deus não inflige dor gratuita aos seus filhos, ou permite que eles passem por essas dores gratuitamente. Não. Com certeza, tudo aquilo que pode ser evitado, o Criador evita. Nós não vamos receber aquilo que não precisamos, ou que não temos merecimento. Jamais. De maneira alguma. Então, se esse sofrimento aparece no carreiro nosso, evolutivo, é porque nós temos que lidar com ele. E nós temos duas posturas. Ou a gente chora ali, né, ajoelha e fica chorando em torno dos escombros, ou a gente se levanta e vai embora, evoluindo, melhorando, dando a volta por cima, resolvendo os problemas, aquilo que depende de nós, e deixando a vida o que não depende de nós.
gente não vai conseguir fazer com que as pessoas nos amem, mas nós podemos amar a todos do jeito que eles são. E amar a todos como são não é fazer as vontades das pessoas, mas é respeitá-las nas suas decisões. Você quer ser assim? Eu te respeito. Não vou te seguir, mas te respeito. Não vou dizer que você está certo, mas te respeito. Teve um pensador que disse, ele disse assim: não concordo com uma palavra do que você está dizendo, mas irei até a morte defendendo o direito de dizê-las. Ou seja, você pode, é um direito seu. Eu vou até a morte defendendo o direito de você dizer o que você quer dizer, embora eu não concorde com uma palavra que você está falando. Entendeu? A gente pode respeitar os outros. Nós não perdemos nada com isso, em aceitando os outros como eles são. Eu não consigo lidar com a minha mãe, ou não consigo lidar com meu pai, ou com isso, ou com aquilo, ou com esse, ou com aquele. Nós temos que nos preocupar na lide conosco mesmo, não com os outros. Os outros, na vida dos outros é deles. Se estivermos atingindo o mal do outro, a gente vai encontrar nessa relação uma forma de nos imunizarmos contra aquilo que está nos atingindo, verificando quais procedimentos a gente tem que tomar para podermos ficar em paz, deixando o outro ser como ele quer ser. Não exigindo nada de ninguém. Primeiro que ninguém dá o que não tem. Se a pessoa não está dando naquele momento o que nós desejamos, é porque ela não tem para dar. Como nós também não temos muitas vezes. E também não somos as melhores companhias do mundo para os outros. A gente até acha que é, mas não é. Então a gente tem que buscar esse entendimento de que a nossa paz, o nosso equilíbrio, não depende do que a gente recebe da vida nem de ninguém, depende de nós, da forma como nós enxergamos as coisas. Então ela diz assim, que aquele que se eleva espiritualmente, ele aproveita a ocorrência infeliz para crescer, aprende uma lição e verifica o que é que ele pode fazer em seu próprio benefício e faz e prossegue. Eu não posso ficar dobrado nos joelhos chorando sobre os escombros. Eu preciso me levantar e mesmo entre lágrimas, prosseguir, renovando o sentimento na resignação. O que não depende de mim e o que eu não posso mudar, eu tenho que prosseguir, aceitar. Isso é resignação. Resignação não é apatia, é cruzar o braço e aceitar as coisas. Então tá bom, não tem jeito, vamos ficar assim mesmo e tal. Não é assim. A resignação é a atitude daquele que fez tudo o que podia por si mesmo e agora não pode fazer mais. Tem um pensamento do Karl Barth que ele diz assim: quando o homem cumpre o seu dever, a mais nada está obrigado. Quando o homem cumpre o seu dever, Deus faz por ele o que ele não pode fazer por si mesmo. Sublime esse pensamento. Então, se a gente cumpre o nosso dever, se a gente faz o que a gente pode, o que a gente não pode, Deus faz por nós. Agora, se faltou fazer o que a gente pode, então aí depende de nós. Então, ou seja, se eu estou cumprindo o meu dever em relação ao meu semelhante, eu estou fazendo tudo o que eu posso, em relação à minha vida, eu estou fazendo tudo o que eu posso, não posso ir mais além, não tem mais jeito, eu não consigo, não há mais nada que eu possa fazer aqui para prosseguir, então aí Deus faz por mim o que eu não posso nesse sentido fazer. É sublime esse pensamento. O duro é a gente cumprir o nosso dever em relação às coisas. Esse é o nosso problema. A gente nunca faz tudo que pode. A gente não faz tudo que pode. Só eu tenho que perdoar? Olha, para minha felicidade, que bom que seja eu que tenho que perdoar. Só eu que tenho que fazer? Para minha felicidade, que bom que está nas minhas mãos fazer o que eu posso fazer. Porque o que depende dos outros, a gente não pode fazer. Mas aquilo que depende de nós, ou seja, perdoar é algo que eu posso fazer. Compreender é algo que eu posso fazer. Resignar-me é algo que eu posso fazer. Trabalhar pelo meu crescimento é algo que eu posso fazer. Então, tudo que eu puder fazer, graças a Deus que eu posso. Porque nesse sentido, eu vou crescer. Porque eu posso fazer. Agora, o que depende do outro, aí a gente quer, se fulano fosse um pouco mais dócil, aí eu seria feliz. Isso eu não posso fazer. Ou seja, porque isso depende dele. Se ele me tratasse melhor, como seria bom, a gente vivia em paz. Não, a gente não vive em paz porque ele não me trata bem. Eu vivo em paz porque eu estou em pé de guerra com aquele que não me trata bem. Então eu tenho que vencer o meu sentimento. Sou eu que tenho que mudar. Entendeu? Isso é resignação. É saber que eu posso fazer por mim, que eu posso fazer pela minha vida, e pela vida do outro eu não posso fazer nada.
Porque isso depende dele, ser mais paciente, ser mais dócil, me tratar bem é um problema dele, não é um problema meu. Depender disso é ser infeliz. Pode falar, só sério. Na reflexão que foi feita lá, que vem de encontro esse pensamento do lugar da chuta. Isso. Porque Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, ele perguntou primeiro, né, o que tem? Aí depois que levaram o que eles tinham, aí você agora deixa que eu faço o resto. Né? E é por aí que Deus faz com a gente. Né? Quando a gente consegue construir na alma esses sentimentos aí, a partir dali, a gente tem que fazer aquela... A Célia falou daquele pensamento do Cristo, né? O que tendes, né? Que é quando os discípulos chegam para ele e falam que a multidão estava faminta, né? Aí precisavam alimentar todo mundo. Aí Jesus não arruma nada do nada. Ele pergunta para os discípulos, o que tendes? Ou seja, o que vocês têm aí para eu multiplicar? Aí eles trazem os pães e os peixes e ele multiplica. Mas multiplica o que eles já tinham. É isso que acontece com a nossa relação com Deus. Se a gente está tentando ser paciente, ele multiplica a nossa paciência. Diante da ocorrência infeliz, se for verdadeira a nossa intenção de ser paciente, então diante daquela pessoa que nos tira do sério, ele vai fazer o quê? Multiplicar a paciência da gente. Então você pode pedir em oração, Senhor, eu preciso lidar com aquela pessoa, mas o Senhor sabe que eu estou me esforçando, mas está difícil, me ajuda. Ele ajuda. Aí ele pega a paciência da gente e multiplica. Aí quando acontece a ocorrência infeliz, depois que passa, você fala assim, meu Deus, eu não explodi com ele. Nossa, se fosse outro tempo, eu teria pulado no pescoço dele, mas não pulei. Não fiz, né? Então a gente começa a se surpreender com as atitudes da gente. Ou, quantas vezes vocês já ouviram uma frase das pessoas dizer assim, ah, se isso acontecesse comigo há 10 anos atrás, eu não sei o que eu faria. Acho que eu estou ficando mole. Então, né? Acho que eu estou ficando frouxo, estou ficando fraco. Não é que a gente está ficando frouxo e fraco, a gente está aprendendo. Nós estamos melhorando. E melhorando, Deus faz o quê? Ele multiplica o que a gente tem. Agora, se não tem nada, ai, Senhor, também ninguém é de ferro, né? Pois é, essa conversa não funciona. Né? Explodiu com o outro, aí com culpa vai lá orar, né? A gente vai lá, briga com o outro, fala tudo que não deve, vai lá orar depois. Senhor, está vendo? O Senhor viu, né? Mas também olha o que ele fez comigo. Né? Essa oração não tem efeito nenhum. Mas se a gente consegue conter, né? Respirar fundo, se morde por dentro, mas não fala, não revida, significa o quê? Que você tentando ser cordial, paciente, amoroso, Deus multiplicou o seu talento, multiplicou o seu recurso, multiplicou. Não se tira nada de onde não tem, porque Deus não vai fazer o progresso por nós. A vida na Terra só tem essa finalidade, nós reencarnamos para progredir. Mas não está escrito nas cláusulas do nosso contrato, lá do outro lado, que Deus faria a nossa parte. Não está escrito isso. Tem uma lá que diz assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Batei e a porta será aberta. Pedi e obtereis. Ou seja, faça a tua parte primeiro. Se a gente estiver fazendo a nossa parte, Deus faz por nós o que a gente não pode fazer pela gente mesmo. Então ele acrescenta mais paciência, ele acrescenta mais compreensão, ele acrescenta mais capacidade de perdão. Mas se eu não estiver me esforçando para fazer isso, se outro quiser ficar falando, né, ninguém é de ferro, então tá bom, vou ficar aí, ninguém é de ferro, ninguém é de ferro, ninguém é de ferro, a encarnação passa, eu chego do outro lado e falo, meu Deus do céu, eu sou de ferro. Ou seja, eu sou uma rocha dura que não quer mudar. Né? E vocês sabem o que acontece com uma rocha dura quando a pessoa que trabalha com a rocha vai lá para tirar um pedaço dela, né? Aí bota uma dinamite lá e o negócio é caco para todo lado. E às vezes a vida vai ter que fazer o que com a gente? Se a gente não amacia naturalmente, né? Se a gente não se torna flexível, se a gente não se torna dócil. Aí vem a vida, coloca uma dinamite no meio da nossa vida e o negócio explode. Aí é caco para todo lado. Então eu reclamo que ninguém é de ferro, ninguém é de pedra, chego do outro lado, desculpa que a pedra sou eu, né? Mas meu Deus do céu, eu sou uma pedra, eu sou uma rocha, não quis mudar. Endureci na minha postura e não mudei. Endureci na minha falta de perdão e não perdoei. Endureci na minha ociosidade, né? Na minha preguiça e não fiz nada. Agora precisa do quê? De uma bomba, de uma dinamite, para explodir essa rocha, quebrar ela em 1000 pedaços, para que lá do meio dela, né, do cerne dela, apareça aí o ser eterno que eu sou, que precisa ser modificado. Aí vem as provações.
Aí, nessa hora que chegam as provações dolorosas. As provações dolorosas, elas só têm uma finalidade: quebrar a rocha dura que nos envolve. Ou a gente aceita a proposta do Cristo de mudança, de nos tornarmos seres amorosos, né? Que a única lição do Cristo, quando ele veio à Terra, foi de nos tornar seres amorosos. Ou a gente caminha na direção do amor, ou então, meu filho, para quebrar essas cascas duras, essas rochas que nos escondem, aí só as provações. E as provações, elas chegam na medida da nossa necessidade. Quanto mais dura a rocha, mais dura é a provação. A gente às vezes fala assim: meu Deus, mas essa dor é muito grande para mim, né? Isso significa que a rocha está muito dura. Lembra da lição, da história da mulher que eu contei na palestra, na última palestra que nós contamos? Que eu disse assim, da mulher que sofreu um acidente lá nos Estados Unidos, e depois de uns anos foram conversar com ela, dizendo qual foi a lição que ela tirou daquilo, né? O que ela tinha de parecer para dar lá daquele acidente, daquilo que aconteceu. Ela falou assim: Deus não precisava ter usado de tanta dureza, usando de um método tão duro para dizer que eu sou egoísta. Porque ela disse que depois de um ano, depois do acidente, que ela ficou paraplégica, uma cadeira de rodas, ela foi analisando e descobriu que ela era profundamente egoísta. Ela não tinha se casado para não dividir a vida com ninguém. Ela não queria filhos para poder... Imagina se eu vou cuidar de criança, imagina se eu vou dividir minha vida com filhos, né? Madrugadas aí, preocupado com filhos, né? Ela tinha poucos amigos que era para ninguém pedir nada para ela. E ela escolhia aqueles que ela queria para pedir alguma coisa por eles, para eles quando interessava. Então ela levou uma vida profundamente egoísta. Aí chegou um momento, essa explosão que eu falei aconteceu na vida dela, ou seja, houve uma explosão na vida dela e ela sofreu uma ação dolorosa. Mas não foi Deus que fez isso. Ela estava interpretando como uma lição divina, não foi Deus. Ela atraiu para si a experiência que precisava para quebrar aquela casca dura que ela tinha em volta dela mesma, a casca do egoísmo. Aí ela estava, onde ela estava? Aí quando o repórter amplia a tomada lá da reportagem, ela está dentro de um orfanato. Aí a gente ouve o barulho das crianças e ela está lá e ela fala assim: agora eu estou aqui, eu que não quis ser mãe, estou aqui tentando ser mãe um pouquinho de todas essas crianças que estão aqui, que são órfãos e que veem em mim aquilo que eles não têm, aquilo que nunca tiveram nas suas vidas, que é o carinho de pai, o carinho de mãe. Então agora eu estou tentando deixar de ser egoísta, ela diz. Mas no princípio da reportagem ela diz isso, só que Deus não precisava ter usado ter sido tão duro no recado, né? Ou seja, foi um recado muito duro, mas na verdade não foi Deus que fez isso. Não foi Deus que fez isso para ela. Segundo Jesus, Deus é justo e bom. Um ser que é bom não inflige dor aos seus filhos. Jamais. Deus não vai infligir dor aos seus filhos. Jamais o Criador faria isso conosco. Jamais. Então, é importante que a gente compreenda a necessidade de mudarmos o sentimento, de trabalharmos esses sentimentos novos. Porque grande parte do sofrimento que a gente tem na vida é a interpretação do nosso orgulho. Como nós não mudamos, as coisas têm um peso diferente para cada um de nós, né? E a gente pode mergulhar na dor simplesmente por conta do orgulho. Então ela diz que quanto mais elevado é o ser, mais sensibilidade ele tem. Então, por outro lado, também vai sofrer por algumas outras coisas. É claro, quanto mais sensibilidade você tem, mais percepções você tem da vida também. Vai se sensibilizar mais, vai sentir mais, só que também vai ter muito mais possibilidade de trabalhar os sentimentos bons, porque tem mais sensibilidade para isso. Enquanto que o ser bruto precisa de uma dinamite para quebrar a sua casca, o homem sensível, né, o ser humano sensível, ele precisa apenas de pequenas ocorrências, de coisas que vão acontecendo no seu caminho que ele vai percebendo. Ele vai percebendo. Eu estava no meu trabalho esses dias e tem uma moça lá, uma pessoa foi no balcão e a pessoa já estava lá pela 5ª ou 6ª vez tentando forçar uma situação, sabe? E ela já tinha explicado 4 vezes que não era daquele jeito. Na 5ª vez que a moça chegou, ela perdeu a paciência. Ninguém perde o que não tem, né? Na verdade não tem paciência, senão não tinha perdido. Mas figurativamente ela perdeu a paciência e falou lá de uma forma dura para a pessoa. A pessoa arregalou o olho e entendeu o recado, né? Porque estava forçando realmente a situação. A pessoa não tinha razão. Aí a pessoa foi embora. Aí eu vi ela cabisbaixa, ela na mesa dela sentada, olhando para o nada assim, falei: o que foi? Ela falou assim: eu não devia ter feito o que eu fiz. Tá me doendo isso. Aí para testar ela eu disse assim: mas você tinha razão. Ela falou: eu tinha razão, mas isso não me dava o direito
de ter feito o que ela fez, porque eu entendi que ela está tentando poupar trabalho para ela, e talvez nem tenha o dinheiro para fazer o que é pedido que ela faça. Então ela está tentando ver se existe um outro caminho, forçando a mesma situação várias vezes. Eu tinha que ter entendido isso, e ter repetido mais uma vez. Gente, as mães e os pais vão falar conosco a vida inteira. A doutrina espírita diz que o pai e a mãe têm direito de falar com o filho a vida inteira. Solteiro, casado, pai de filho, pai de neto, não tem importância. É filho. A responsabilidade não termina com o casamento. A responsabilidade não termina com ter um filho. A responsabilidade não termina com ter um neto. A responsabilidade do amor dedicado àquele que você veio com compromisso é para a vida toda. Você pode e deve falar com o seu filho a vida inteira. E ai dele se te destratar e não te entender por isso. Vai responder por isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo diz que o mau filho é punido nos próprios filhos, através dos próprios filhos. Ou seja, aquele que não respeita o pai e a mãe nos seus conselhos, na sua visão, você pode não acatar, mas você tem que ouvir com respeito. Se não ouvir, você está plantando lágrimas e dores no seu próprio caminho através dos seus próprios filhos. Porque, em primeiro lugar, você está ensinando eles a serem assim, né? Porque ao te ver fazendo isso com seus pais, eles estão entendendo o quê? Eu posso fazer com meu pai e com a minha mãe. Você está ensinando a mesma coisa. Em segundo lugar, porque vai atrair dores para si mesmo, né? Lágrimas para si mesmo. Então, essa necessidade da gente refletir, né, a respeito disso. Então vamos lá. Inevitáveis no campo físico, eles decorrem dos processos degenerativos da organização celular e fisiológica. É natural que a gente tenha problemas no corpo que também está em evolução. Né? A gente vai ter doenças físicas naturais do desgaste do próprio corpo. É muito natural. Esse é o preço de encarnar no planeta de provas e expiações. De sermos espíritos ainda imperfeitos, que não merecem gerenciar um corpo melhor, até porque se nós tivéssemos essa condição, teríamos feito um corpo melhor, que é a gente que gerencia a vida do corpo. Tudo que acontecer no nosso corpo é um problema nosso. Nós gerenciamos a vida do corpo, né? Somos espíritos criados por Deus, mas a vida, quem preside a vida celular, quem preside a vida dos órgãos, quem preside o corpo é o espírito. Sou eu. Não sou eu o corpo, sou eu o espírito que presido a vida aqui. Estou nesse corpo, amanhã não estou. Já tive vários, vou ter vários para o futuro. Mas sou eu, espírito eterno, que presido a vida no corpo. Então, tudo que acontece no meu corpo é um problema meu. Né? Agora, tem as ocorrências naturais dos desgastes da própria matéria, né? Dos desgastes do próprio corpo. Né? Vai indo com o tempo, é dor para todo lado. Né? Aí dói aqui, dói ali, desgasta isso, desgasta aquilo, porque a máquina não é perfeita. É uma máquina que foi feita para degenerar, não para permanecer eternamente. Ela foi feita para degenerar, é matéria. É matéria. Agora, não é assim nos mundos superiores. Em outros mundos, principalmente nos mundos felizes, não é assim. Lá, o livro dos Espíritos diz que nada tem, a morte lá não tem os horrores da decomposição e nada disso, porque o próprio Espírito gerencia o desligamento, a desmaterialização do próprio corpo. Não tem lá nada da decomposição e nada do que tem na Terra em relação à matéria. Mas aqui tem. Aqui tem. Nós somos imperfeitos e não conseguimos ainda gerenciar a vida do corpo de maneira perfeita. Né? Então, é um entendimento que a gente precisa ter para não se revoltar quando a gente passar por dificuldades próprias do tempo, né? Do que o tempo provoca em nós. E procurar a melhor maneira de cuidar desse corpo. Já que ele é o templo do nosso espírito, nós temos que cuidar dele. Não deixar ele ao acaso, né? Sem cuidado. Nós temos que cuidar. Exatamente, nós temos prazo de validade. Fisicamente nós temos prazo de validade. Não é? A vida ela tem dois pontos. Ela é ascendente depois, fisicamente, depois descendente, né? Então a gente ascende até um certo ponto, depois descende. Né? Mas esse período descendente, né, alguns autores espíritas eles falam que é um pré-natal para nascer do outro lado. Então, a gente faz um pré-natal para nascer na Terra, depois nasce, vai até um certo ponto e começa a fazer um pré-natal de novo. Ou seja, toda a vida dali é um preparo para nascer do outro lado. Depois para nascer aqui de novo e vai embora. Vamos. E todo dia uma dor nova. Todo dia tem uma dor nova, né? Dói aqui, dói ali. Pois é.
Graças a Deus tem a medicina, né? Para ajudar a gente. A medicina ajuda. No ser bruto, expressam-se em forma de desespero, alucinação, com altas crises de rebeldia. Se a gente é rebelde, é bruto. Ou seja, olha só, no ser bruto, as dificuldades se expressam em forma de desespero, de alucinação e crise de rebeldia. Então, ou seja, se nós estamos nessa fase de viver brigando com a vida, rebeldes, né? Não há causa para a rebeldia, então somos rebeldes sem causa. Cada um está aqui pela sua necessidade. Então, a vida que nós temos é a vida apropriada à minha necessidade. O que eu estou reclamando? Vou reclamar de quem? Tem que reclamar de mim mesmo. Ora, se nós viemos para cá com o que construímos, reclamar de quem? É muito provável que a gente não tenha o que quer, ou tudo o que quer. Mas isso que a gente tem, ou melhor, isso que a gente não tem, que a gente queria, foi o que nós não construímos. Cada um veio para cá com o que construiu, né? A bagagem é aquela que a gente fez. Você entra num lugar cheio de coisas, uma loja repleta de tudo que você for necessário para uma viagem em um determinado lugar. Você sabe do lado de lá qual é o clima, você sabe tudo que vai acontecer lá. Aí alguém diz assim, ó, você pode pegar aqui, essa malinha aqui é o quanto você pode levar. Escolhe aí o que for que você precisar para a sua viagem lá. Se você achar que você vai usar lá, pode colocar, pode pegar aí, qualquer coisa. Aí a gente vai botando coisa na mala. Aí chega lá, abre e começa a reclamar porque está faltando alguma coisa. Mas espera aí, está faltando, mas fui eu que fiz a mala. Aí começa a brigar com os outros, quer estragar a viagem dos outros, né? Porque não trouxe lá o batom, né? Daquele da cor, trouxe 12 batom. Mas aquele que da cor, não sei, X, não sei o que lá, ficou para trás. Aí transforma a viagem dos outros no inferno. Só por causa disso, fica mal-humorado, briga com todo mundo porque não tem o batom. Imagina, eu vou sair daquela foto sem aquele batom. Eu ia tirar em frente do Coliseu com o batom, né, aquele batom roxo, que fica branco dos lados. Eu queria aquele. E não tem o batom, transforma a vida dos outros no inferno. Briga com todo mundo, arranhado com todo mundo. É isso que a gente faz. Chega aqui na existência, falta alguma coisa. Aí a gente vai reclamar de quem? Ah, mas se eu tivesse casado com outra pessoa, acho que eu teria uma vida melhor. Teria nada, meu filho. Se eu tivesse feito, né? Deus bem que podia ter me dado uns filhos melhores. Não, é esses aí mesmo, foi esse que está na mala. Foi você que fez a mala. Foi com eles que você combinou do outro lado. Você falou, esse aí que eu quero, aquele lá, mas você tem certeza? É esse aí mesmo, pode me dar. Olha, não, eu quero. Então bota aí na sua malinha. Não houve engano. Não teve engano nenhum. A gente está aqui com o que a gente construiu. A gente trouxe a bagagem que a gente preparou. Ah, mas está faltando dinheiro, então. Né? Gastou demais na outra. Não sobrou para essa. Aí reencarna faltando dinheiro. Ai, se eu fosse um pouquinho mais inteligente, aí eu queria fazer um curso, fazer isso, aquilo. Pois é, usou mal a inteligência lá no passado. Passou todo mundo para trás, aproveitou dos outros. Fez o quê? A inteligência não veio na mala. Ficou para trás. É a gente que fez a mala. Não tem o que reclamar e nem de quem reclamar. Mas ao contrário, aproveitar a vida. Aproveitar a existência com toda a oportunidade que ela nos dá. Com tudo aquilo que ela oferece para crescer. Amando a nossa vida. Nós precisamos amar a nossa vida. Do jeito que ela é. Olhar para a nossa vida com profunda compaixão das pessoas. Com vontade de amar, de crescer, de fazer o que a gente pode pelo outro. Lembrando que Deus não deu nada e nem tirou nada de nós. Deus não deu e nem tirou nada. Mas pode ter certeza, Ele abrandou muita coisa. Muita coisa foi abrandada pela misericórdia divina quando a gente reencarnou. Muita coisa. Não, eu sei que você deve isso, mas você não vai conseguir. Você, né, é como aquele que devesse R$1.000, ou melhor, devesse R$10.000, precisasse pagar 10 prestações de R$1.000 e ganha R$1.000, vai comer o quê? Se você for para a terra com essa dívida, meu filho, você não vai sobreviver. Se você vai lá para ganhar 1.000, tem que pagar 1.000 de prestação por mês, vai comer como? Então vamos fazer o seguinte, você vai me pagar 500, né? E vai ganhar 1.000. Não dá para ganhar 1.500, aí sobra 1.000.
Mas o 500 que já foi tirado é acréscimo da misericórdia. Você vai ganhar 1.000, vai pagar 500, sobra 500 ainda. Mas 500 vai dar para levar uma vidinha modesta, pois é, para você aprender a não jogar mais o dinheiro fora. Para você aprender o valor do bom uso da posse. Que nós temos, que nada é nosso. Capítulo sobre a verdadeira propriedade do Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira propriedade. A gente vai descobrir lá naquele capítulo, fica como lição de casa, ler o capítulo sobre a verdadeira propriedade, a gente vai descobrir o que é nosso. Né? E a gente vai descobrir que, na verdade, o que falta foi porque nós esbanjamos, jogamos fora. E a providência divina amenizou muito, porque senão, agora pode haver casos em que eu venha para pagar 1.000 e ganhe 1.000? Pode. É aqueles que perambulam pelo mundo sem ter direito a um lar. É aqueles que dormem aqui hoje, dormem embaixo do pontilhão lá, dormem num beco amanhã. Esse está tendo que pagar os 1.000. Mas por quê? Porque insistentemente por várias vezes foi dada a oportunidade de se reabilitar diante da lei divina. Chega um momento que a consciência fala, eu não quero, eu quero ir lá realmente para resgatar o meu tempo. O próprio Espírito rejeita então tudo e reencarna na condição daquele que agora nada tem, para poder construir de novo a ideia, o sentimento do valor à vida e do valor a tudo que a vida tem. Nós temos que valorizar a vida, não reclamar dela, agradecer muito a Deus todos os dias, cada fio de cabelo que a gente tem ou não tem. Muito obrigado por não ter cabelo, né? Muito obrigado, Senhor, pelos fios que eu tenho. Agradecer os que têm e os que não têm. Porque se tem ou não tem, não é? Foi a gente que de alguma maneira arrumou isso para nós. Agradecer. Porque a gratidão, ela acrescenta méritos. A lamentação tira méritos. E a vida, ela é uma composição de méritos e deméritos, com a misericórdia. Porque apesar de a gente não ter merecimento, Deus abranda as coisas. Deus diminui o peso delas para a gente poder suportar as existências. É o mérito e o demérito com misericórdia. É assim que funciona a lei divina. Então nós temos que pensar e agradecer muito a vida, todos os dias. O homem grato se enche de méritos. O homem que lamenta e se revolta, perde méritos. Perde merecimento. Porque ele está lamentando indevidamente, já que a vida é uma construção nossa, reclamar dela é querer transferir responsabilidade. O que eu estou fazendo? Aí eu começo, né? Responsabilidade dos meus pais, né? Não sei porque que eu fui nascer, não sei porque que eu tinha que nascer nessa família, né? Responsabilidade divina, não sei porque que Deus foi me dar uma vida como essa. Nós começamos a transferir méritos, ou melhor, responsabilidades, e vamos perdendo méritos. E aí a coisa complica. Então agradecer, ser grato. Fazer transições, né? Virar as páginas da vida com suavidade. Não como uma criança que não sabe o que está fazendo, pega, né? Se você der um caderno para a criancinha virar, ele cata as páginas e amassa para virar. Ele não tem noção de que ele está pegando. Ele pega de qualquer jeito, amassa tudo, né? Vira as páginas amassando tudo. A gente precisa ter cuidado, né? Teve uma ocorrência infeliz, vira a página com suavidade. E o que é virar a página com suavidade? Perdoar, esquecer, compreender. Não faça barulho para virar a página. Vira com suavidade. Vira a outra página com suavidade, com paciência, com compreensão. Ao invés de fazer os outros chorar, se for preciso, choremos nós. Né? Mesmo tendo razão. Porque ter razão não nos dá o direito de ferir ninguém. E é bom ter razão e chorar tendo razão. Porque isso fortalece-nos mais ainda. Isso nos dá determinação. Nos dá alegria de viver. Porque o mal é um problema de quem faz, não é nosso. E se de alguma maneira a nossa suscetibilidade, o nosso orgulho tem nos feito chorar, é porque de alguma maneira nós precisamos modificar o sentimento que nos trouxe a vida na condição de pedintes, de miseráveis que comparecem às portas do coração dos outros, desejando compaixão e desejando afetividade. Pensemos, jamais colheremos em seara alheia. Ninguém deve preparar um coração alheio para semear nele, desejando depois colher gratidão, mas deve preparar o próprio coração para semear, para que os outros possam colher.
Mas na sua imprevidência pode ser que aquele que se aproxima de nós, ao arrancar a planta que possui o alimento que precisa, arranque também aquela que não deveria arrancar. A planta tenra que ainda está se formando. Devemos reformar a nossa natureza, modificar o nosso sentimento, para não buscarmos os adjutórios divinos, rogando a compaixão da moeda parca e mísera para atender a nossa enfermidade, que se faz superlativa. Ouçamos a voz do bom pastor Jesus de Nazaré. Ele nos olha todos os dias quando pastoreia as nossas necessidades. Com o seu cajado sublime, simbólico, Ele aponta-nos o caminho e deseja que sigamos por Ele, e Ele nos protege na caminhada. Mas se procuramos à beira do abismo, pode ser que o acidente seja fatal, que precipitemo-nos e nas alturas depois, agonizando na queda, venhamos a perceber o grande engano que foi nos afastarmos dele. Ouçamos a voz sublime e bela que nos chama: vinde a mim. Vamos segui-lo, atender-lhes os pedidos de perdão, de compaixão, de misericórdia, de simplicidade, para não criarmos dificuldades com aqueles que convivem conosco ou com aqueles que venhamos encontrar. Sejamos simples, sejamos dóceis, sejamos afáveis, e o sofrimento diminuirá. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e para sempre. Graças a Deus.